Seu filho possui mordida aberta anterior? Você sabe o que é isso e como tratar? Olá, meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Uramax e no vídeo de hoje vamos conversar sobre mordida aberta anterior. A mordida aberta anterior é uma má oclusão que pode ser detectada desde a primeira infância. Ela se caracteriza pela ausência de contato anterior dos dentes da frente. E essa falta de contato anterior pode ser grande ou pequena. O diagnóstico ele é feito clinicamente pelo dentista e pode ser também através de alguns exames, como a documentação ortodôntica, que nós já conversamos aqui no canal sobre isso, que são exames, radiografias, fotografias. Também é feito o diagnóstico analisando as funções mastigatórias e faciais e de fala da criança. A causa da mordida aberta ela é multifatorial, então não necessariamente é por uma causa só, mas ela pode estar relacionada a problemas respiratórios, crianças que têm uma hipertrofia da adenoide, uma rinite, ou seja, que respiram muito pela boca, têm alergias constantes, que fazem tratamento já com otorrino, ou que estão sempre doentes, com problemas respiratórios mesmo. A causa também pode ser pela interposição lingual. O que é isso? É quando a língua se posiciona à frente. Então ela fica tocando esses dentes o tempo todo, causando essa movimentação dentária desfavorável. E depois que esse espaço é aberto, aí que a língua se posiciona cada vez mais à frente. Tanto a criança estando em repouso, quanto durante a fala. Muitas vezes ela fala com a língua para frente. Por exemplo, um dos testes que a gente faz no consultório é solicitar que a criança fale a palavra 66. Quando a criança tem esse hábito de interposição lingual associado à fala, muitas vezes ela está falando 66. E isso passa às vezes desapercebido pela mãe, pelos professores, mas aqui na clínica a gente já consegue detectar. E ao mesmo tempo que a gente está conversando com a criança, a gente verifica que a língua dela está sempre ali na frente, naquele espacinho. Então, muito provavelmente significa que em repouso ela coloca a língua entre os dentes e como a língua é um músculo muito forte, ela acaba causando esse afastamento, essa abertura entre os dentes na frente. Pode estar associado também a um hábito deletério, que é sucção de chupeta, mamadeira, o dedo. Então, geralmente as crianças que têm esse hábito prolongado por muito tempo, elas podem também ter essa mordida aberta anterior. Por isso que eu digo que a chupeta a gente indica até no máximo 4 anos, para que enquanto a criança estiver crescendo, o seu osso crescendo também, se a causa for pelo hábito deletério, que é a sucção, a gente removendo o agente causador, a mordida ela vai normalizar. Agora, pode estar associado a uma causa genética, né? Isso, uma herança genética, então é muito mais difícil aí de controlar somente tirando um hábito, tá? Seja por interposição lingual, que a gente vai fazer um encaminhamento para fono, seja problemas respiratórios, que a gente vai fazer o encaminhamento para o otorrino para fazer o tratamento dessas questões respiratórias, porque a criança que respira pela boca, geralmente ela sempre tem essas questões respiratórias, alérgicas, está sempre doentinha, sempre com o nariz escorrendo, porque a respiração ela precisa, né? O ar ele precisa passar pelo nariz, onde existem os filtros. Se a gente respira somente pela boca, isso não passa e acaba contaminando todo esse trato respiratório da criança. Esses são os principais agentes causadores, mas muitas vezes estão todos associados, então não é somente uma causa. Por isso que o diagnóstico precisa ser bem preciso. E a gente sempre fala, o quanto antes o diagnóstico é feito, melhor. E o quanto antes ele é tratado também, com certeza vai ser melhor. E como é um problema multifatorial, o tratamento também é multifatorial. Mas existe um aparelho ortopédico que a ortopedia faz esse tratamento, né? Enquanto a criança está crescendo, o osso está crescendo, se desenvolvendo, a gente consegue aí fazer o tratamento dessa má oclusão através de um aparelho
muitas vezes removível ou pode ser fixo também. Mas na maioria dos casos, a gente opta por um aparelho removível chamado grade vertical removível. Essa grade, ela não vai deixar com que a língua se posicione à frente, então não vai deixar com que os dentes sejam afastados aí pela língua. E ao mesmo tempo ela vai trazer um pouco dos dentes que estão inclinados para frente, para dentro, na posição que eles deveriam estar. É um aparelho que exige bastante colaboração do paciente, dos pais, porque precisa remover para comer, né? Precisa higienizar corretamente, guardar certinho, não pode esquecer, não pode ficar tirando, tem que dormir, tem que ficar o dia todo com o aparelho. Tem que fazer, se a criança faz o tratamento fonoaudiólogo, que na maioria dos casos a gente faz esse encaminhamento para fono, também tem que levar para a criança aprender a posicionar a língua, né, em todas as palavras e também em repouso. Em alguns casos a gente consegue sim fazer a resolução do tratamento somente com o aparelho ortopédico, né? Então, enquanto a criança ainda está crescendo, enquanto o osso está desenvolvendo, mas em alguns casos isso precisa ser tratado também na fase de dentes permanentes, quando a criança já tem todos os dentes permanentes. E em alguns casos, infelizmente, podem ser sim casos cirúrgicos, quando existe uma grande deformidade aí do osso, né? E que não responde ao tratamento. Muitas vezes é caso sim de fazer uma cirurgia para poder posicionar os dentes, porque quando envolve a questão óssea, né, a gente não está falando só de posição dentária. E esses casos cirúrgicos e associados aí com esse tratamento que eu disse para vocês de fono, né, do otorrino, respiratório, ele precisa ser feito em conjunto. Muitas vezes alguns pacientes usam o aparelho durante muitos anos, né, corrigem essa mordida. Quando tira o aparelho, tudo volta, né? A má oclusão ela volta, porque não foi tratado realmente a causa. E muitas vezes a causa é óssea, muitas vezes a causa é respiratória, muitas vezes a causa é por conta da posição lingual. Então precisa ser um tratamento multifatorial em conjunto com outros profissionais. E esse diagnóstico, se vai ser favorável, se vai ser desfavorável, a gente consegue fazer uma previsão aí através dos estudos, das radiografias, das fotografias, da análise da documentação completa. Doutora, mas quando eu posso fazer esse tratamento no meu filho? Desde o diagnóstico a gente já pode fazer o tratamento. Quanto antes eu falo, melhor. Quanto mais novo a criança é, né? Mais fácil o tratamento, o osso responde melhor. Por mais que seja mais difícil, meu filho, minha filha é muito novinha, como que ela vai usar um aparelho e tudo mais? Não deixe de procurar o dentista, o profissional que faz esse tratamento, porque muitas vezes a gente se surpreende, né, com o tratamento das crianças, porque elas também se veem aí com essa questão. As crianças que têm a mordida aberta, elas não conseguem mastigar direito, elas não conseguem cortar os alimentos corretamente, elas não conseguem fazer o selamento labial, ou seja, a proteção dos dentes. Então eles ficam aí desprotegidos de uma certa forma. Muitas vezes a mordida aberta não é bonito também, né? Então envolve a estética, envolve a autoestima da criança, que é muito importante também. Então a gente pode até dizer que a partir aí dos 4 anos a gente já consegue fazer um tratamento ortopédico, ortodôntico, para que esse problema da má oclusão seja resolvido o quanto antes. Existem alguns outros problemas de má oclusões que a gente pode sim resolver na infância, que pode ser detectado o quanto antes. Então, novamente, se o seu filho faz acompanhamento desde bebê no dentista, com certeza a gente vai acompanhar esse desenvolvimento ósseo dentário e a gente vai conseguir corrigir pequenas coisas aí e durante o crescimento já da criança. Por isso que a prevenção é sempre o melhor. Faça uma análise da boca do seu filho, como que ele fica, como que ele respira pelo nariz, respira pela boca, ele deixa a língua para frente, ele tem sempre rinite, alergias, fica de olho nisso, porque muitas vezes acaba passando desapercebido, e se isso é levado para a fase de adolescência, adulto, muitas vezes é realmente irreversível, necessita de uma cirurgia. Então, quanto antes você tratar e fazer o tratamento corretamente, com certeza é muito melhor. Se isso é levado para a fase adulta, gera muitas consequências, tá? Quebras de dente, retrações
gengivais, sensibilidade e muitos outros problemas que, se não tratados o quanto antes, com certeza vai trazer danos aos outros dentes, porque quando os dentes não estão bem encaixados, eles não fazem a função que eles deveriam, né? Os dentes anteriores cortarem os alimentos, os dentes posteriores triturarem, toda essa função, esse encaixe, essa engrenagem, se ela não funciona corretamente, com certeza isso pode trazer danos para nossa articulação, que é a ATM, pode trazer danos musculares, faciais, estéticos e envolve tudo mesmo. Então não deixe de procurar o quanto antes, porque se tratado na infância, com certeza vai ter muito mais sucesso se deixado isso para depois. Bom, espero então ter respondido algumas dúvidas, algumas questões. Claro que cada caso é um caso, deve ser analisado, deve ser estudado. A gente dá aqui alguns exemplos. Não deixe de procurar esse profissional, porque é uma questão de saúde geral, é uma questão de bem-estar social, de saúde geral da criança e o futuro também do seu filho. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que vai ser um prazer responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.